último do ano. Eu queria perguntar se tem algum visitante hoje na igreja. Eu queria perguntar qual é o seu nome. Luiz, que você se sinta abraçado pela igreja, que receba todo esse amor. As pessoas que estão perto dele podem se levantar e abraçar ele, dar as boas-vindas. Que você sinta todo esse amor que a igreja tem a te oferecer. E alguém tem algum testemunho para dar nessa manhã? Queria chamar nossa irmã Isabel, que eu sei que ela tem um testemunho para dar. Testemunho de vitória. Aleluia! A paz do Senhor, igreja. Amém. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a toda a igreja, a todos os irmãos que oraram. Não foram dias fáceis. Estão ouvindo? Oi? Obrigada mais uma vez por todas as orações. Não foram dias fáceis. Foram 14, quase 15, mas pareceram 30. Aos irmãos que não sabem, talvez não sei, né? Eu sou asmática e durante 1 mês e 15 dias eu fiquei em crise contínua. Só que eu procurei atendimento no hospital e aí não diagnosticaram de forma incorreta, me deram uma medicação errada. Eu voltei para casa com a medicação errada e depois de um tempo eu passando muito mal em casa, voltei novamente para um outro hospital e lá diagnosticaram pneumonia. Só que como já estava em crise há mais de 1 mês, e a saturação do meu pulmão estava em torno de 80 e alguma coisa, 80%. E eles queriam, assim que eu entrei pela entrada, queriam me internar direto no CTI. Só que o meu teste de Covid tinha dado negativo e era muito perigoso, como é uma doença pulmonar, respiratória, de eu contrair o Covid no CTI. E acabaram me levando para a enfermaria. E aí começou. No exame de sangue, quando uma coisa melhorava, aparecia uma outra, e aí apareceu um quadro de anemia. E, enfim, aí diminuía uma medicação, aumentava uma outra, e diminuía uma. E muito antibiótico, muito corticoide, eu ficava enjoada, meu estômago começou a dar problema, começaram a me dar remédio para o estômago. Enfim, no meio de tudo isso, eu ainda tinha um bebê, que alguns exames eu não podia fazer, por exemplo, o raio-x do meu pulmão eu não conseguia, então eles tiveram que tratar a minha pneumonia sem ver o que exatamente era no meu pulmão. Então era um teste, eles davam um antibiótico, não fazia efeito, acrescentavam mais um, não fazia efeito, aumentava a dose de um, diminuía a dose do outro. E aí é muito efeito colateral, eu fiquei muito inchada, cansado, porque são 15 dias em cima de um leito no hospital que eu não conseguia sair nem na calçada. Mas graças a Deus eu estou aqui, graças a Deus, meu pulmão está 100%, eu estou saturando 100%. Olha, o pulmão ele está limpo, estou curada. Amém. Para a glória de Jesus. Aleluia. A partir do momento que você entrou aqui, eu sei que sua vida já foi mudada, alguma coisa mais já foi acrescentada na sua vida e Deus vai prover. Mesmo que você não consiga estar hoje na casa do Senhor, um dia você vai conseguir. E aqueles que conseguirem estar hoje na casa do Senhor ofertar, amém, que Deus continue abençoando essa vida. Queria chamar o ministério de louvor para estar louvando esse momento. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer.
Bom dia, Thalita. Olha o café que eu preparei para você. Ai, Senhor, quando eu chegar na academia, chegar no trabalho, eu falo com o Senhor, não tenho tempo agora, não tenho tempo pra nada, não vou conseguir falar. Pai do Senhor, igreja, amém? Obrigada. Igreja, vocês sabem o que é prioridade? Entende que prioridade é algo quando você coloca alguém em primeiro lugar. Prioridade, segundo o dicionário, é condição do que é o primeiro em tempo, ordem, dignidade. Prioridade, segundo a Bíblia, fala lá em Provérbios 3:5 até o 6. Fala, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Deus fala aqui para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar na sua própria inteligência. O que eu entendo sobre isso é que você confia no Senhor, deposite sua confiança no Senhor, coloque Ele em prioridade, entendeu? E não se apoie na sua própria inteligência. E quando eu fiz, eu me apoiei na minha própria inteligência, eu me apoiei nas coisas do mundo e preferi, coloquei prioridade na academia, no trabalho, na escola, em coisas que vão me trazer um futuro? Vão, mas quem me traz meus prazeres, minha felicidade é o Senhor. Como fala lá em Mateus 6,33, fala: portanto, ponham em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Ali fala: portanto, põe em primeiro lugar o reino de Deus. Coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, em todo lugar que você for, em todas as coisas que você fizer. Que Ele dará todas essas coisas, que Ele acrescentará essas coisas na tua vida, Ele dará essas coisas o quê? Lá em Mateus ainda, lá fala, ainda no capítulo 6, por aqui, no 25, ele fala aqui, ó: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? 26. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos? No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode cuidar a sua vida por mais que se preocupe com isso? 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. E Deus que investe a erva do campo, e quem hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no fogo. Então, é claro que ela vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. 31. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Pois os pagãos estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Então, quando ele fala aqui, portanto, põe em primeiro lugar o reino de Deus, é aquilo que Deus quer, e Ele dará todas essas coisas. Ele dará essas coisas, o quê? Os prazeres. Mas o único prazer que você pode ganhar é os prazeres de Deus. O prazer real que você pode ter, a felicidade, o sorriso no rosto, é o que vem de Deus, que é os prazeres de Deus. E eu reflito muito isso e vejo isso no nome da Bíblia, Abraão, como outro, entre outros, que lá em Gênesis ele fala com Abraão e fala: certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus manda Abraão a ir para outra terra. Abraão não sabia. Abraão, né? Que Abraão não era Abraão ainda. Abraão não sabia. Então Abraão ele deixa sua família, deixa seus pertences, deixa seus parentes para poder ir para um lugar onde Deus mandou. Ele dá prioridade, ele dá lugar a Deus naquele momento.
Porque assim, não é qualquer outra pessoa que fala assim: ah, Thalita, vai lá, sai daqui do país, vai para um lugar, deixa seus parentes, deixa todo mundo que você ama, porque eu mandei, Deus está falando comigo, eu mandei isso, você vai fazer isso. Não é qualquer uma das pessoas que vai deixar essa família, seus pais, seus parentes, pessoas que você ama, por Deus. Então Abraão, ele deu prioridade a Deus nisso. E eu vejo muito isso em Abraão, porque ele teve intimidade com Deus também, porque Jesus ainda, nem era Jesus ainda que não tinha visto Deus, ele visita a casa de Abraão, ele vai até lá. Então assim, era uma amizade, uma intimidade que ele tinha grande. E aí Abraão fazia o que Deus pedia. Ele tinha prioridade, ele colocava Deus como prioridade, ao ponto de sair da sua terra, dos seus parentes, perto das pessoas que ele amava, para poder ficar com Deus. Amém, igreja? Amém. Agora eu quero chamar aqui o Ministério de Dança, que vai dançar. Eu já te vi na sarça ardente, Deus também te vi no vento. Deus, eu já te vi na coluna de fogo, Deus também te vi na nuvem. Mas hoje eu vim aqui não me deixe subir sem ver tua glória. O teu povo até pecou e bezerro de ouro até fizeram, mas eu não saio daqui sem ver tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Na fenda daquela rocha, que já eu vou passar e tu me vê de costas. A minha face você não vai ver, se ver você tem que morrer. A minha glória vai resplandecer na tua face. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Na tua saúde eu derramo glória, na tua casa eu derramo glória, na tua família eu derramo glória. Recebe agora a minha glória, na pregação eu derramo glória, no ciclo de oração eu derramo glória, nos meus obreiros eu derramo glória. A minha casa está cheia de glória. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. A minha glória fez o mar se abrir, a minha glória fez muro cair, a minha glória acompanhou o meu povo, a minha glória fez leão fugir, a minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora, a minha glória faz o chão tremer, a minha glória faz o morto reviver, a minha glória faz inferno abalar. Desci aqui foi para me apresentar com glória. Recebe a minha glória, recebe a minha glória,
essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar, ela vai te curar, ela vai te tocar. Receba a minha graça que desceu do céu. A minha glória fez o mar se abrir, a minha glória fez muro cair, a minha glória acompanhou meu povo, a minha glória fez leão fugir, a minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora. Recebe a minha glória. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. É uma honra estar aqui na Igreja Batista, né? Nova Esperança. Pastor Lúcio, pastora Miriam. Prazer, igreja. Eu congrego na Igreja Cristã Nova Vida em Rocha Miranda. Pastor Ronaldo Dias Quintanilha e o pastor auxiliar Isaías Felício me liberou com bastante honra, né, e saúda ao pastor, né, e me recomendou com grande responsabilidade. E eu mais ainda de trazer uma reflexão vindo da parte do Senhor para esse último culto dos jovens, né, dos adolescentes. Eu quero dizer que eu estou muito privilegiada e agradecida, né, esse privilégio. Não sei se tem esse chamado, né? A gente não pode dizer que não é. Eu creio que a gente nunca deve negar aquilo que alguém considera dentro de nós para fazer na casa do Senhor, né? Então eu vim aqui debaixo de temor e tremor, compartilhar uma palavra, um pouquinho da minha história, se der, né? E vamos aí glorificar o nome do Senhor. Amém. Então eu peço a vocês que vocês venham abrir a palavra de Deus também no livro de Mateus. Mateus 6. A minha versão é NAA. Não sei qual a versão que vocês leem aqui, mas sempre tem auxílio da mídia, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a Fátima me chamou para trazer essa palavra, aí eu falei, Fátima, qual é o tema? Ela, prioridade. Eu falei, Senhor, o que eu vou dizer, né? E os dias se correram, né? Novembro estava aí, os dias se correram, mas eu tive uma péssima notícia, que a minha tia, tão querida, ela veio partir do Senhor. Ela estava enferma alguns dias, chegou a fazer quase 30 dias, e o Senhor provou recolher. Mas eu não sabia que eu tenho uma ligação tão grande com a minha família por parte de mãe. Foi o lugar onde eu nasci. Eu nasci na casa dos meus avós. Tem sido 3 anos de perdas, né? A gente passa o Natal lá, passa o Ano Novo lá, e no decorrer do ano o Senhor leva alguém, né? E isso tem tocado profundamente no meu coração. E quando eu soube dessa notícia, eu não imaginei que eu ia sentir tanto, eu não imaginei quanto estava doendo no meu coração. Mas a partir de uma dor, né, no luto, o Senhor, Ele faz coisas maravilhosas, né? E aí veio a palavra revelada. E ali no meio no lugar secreto, o Senhor falando comigo, eu comecei a orar e o Senhor falou sobre o céu. E Ele me mostrou essa palavra, né? Meu olho foi direto para essa palavra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é no céu. Como a Thalita disse, né, sobre a prioridade, ela explicou a prioridade. Aí eu perguntei, Senhor, por que essa palavra para prioridade?
Aí o Senhor começou a ministrar para mim que a prioridade dele, que Ele quer que nós tenhamos aqui, que todos nós conhecemos, né, que a gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas além disso, Ele me mostrou algo que eu nunca tinha visto, que nós, como cristãos, nós manifestamos o céu. E aí eu comecei a ler aquilo tudo, e você vê que no capítulo 6, no capítulo 5, no capítulo 4, até o capítulo 7, fala muito de céu. Eu tentei contar, acho que deu umas 24, eu parei, perdi as contas, mas assim, 20 e poucas vezes Mateus fala céu. Eu falei, Senhor, mas por que o céu? O céu a gente só vê daqui as nuvens, né? E eu moro no condomínio, onde eu moro é muito fechadinho, eu não tenho acesso, não tenho uma paisagem muito favorecida para mim. E o Senhor nesse dia Ele pediu para mim abrir a janela, né? Eu falei, mas o que eu vou ver aqui, né, na minha janela? Aí o Senhor falou, eu só tenho um pedaço do céu para ver aqui. E ali Ele falou, ora, eu tenho sempre os mesmos alvos de oração, né? E eu comecei a orar pela nossa região, eu moro na Praça Seca, eu comecei a orar pela região, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelas crianças, né, pelos meus vizinhos, as crianças onde eu moro no condomínio, e o Senhor começou ali a ministrar, né, o que Ele quer fazer com essa geração, o que Ele quer fazer na nossa região, né? Ele quer que a gente não deixemos de orar por esses que estão chegando. O Senhor tem pressa, e a pressa dele é acelerar essa geração. Ele tem pressa de acelerar essa geração, porque eles vão manifestar o céu, né? E aí o Senhor começou a falar comigo na passagem em que Jesus ele vem falando sobre a oração, né? E Jesus diz assim, portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como está no céu. O pão nosso de cada dia dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não são meras, não só palavras. Nós como crentes, como cristãos, a gente sabe que há poder na palavra. Através da palavra tudo se concretiza, mas não é só a palavra. Tudo é feito através da palavra, né? E Jesus ele começa o seu ministério depois que ele passa, João Batista batiza ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto e ali ele volta. Quando ele volta, ele tem a notícia que João Batista tinha sido preso. E aí ele começa a fazer o que João Batista estava fazendo. O que João Batista estava fazendo? Anunciando que o reino dos céus estava próximo para se arrependerem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista ele estava anunciando o céu, mas para herdar esse céu era necessário arrepender. Essa é a prioridade, né? Para tomar posse desse reino novo, da manifestação de Cristo, começando o seu ministério ali, era necessário mudar de rota, mudar de destino, fazer uma metanoia, né? Ter a mudança de vida. Aquilo que fazia de errado não fazer mais. Por quê? Porque aí você vai entrar no reino dos céus. E aí eu comecei a pesquisar e vi
que Mateus, ele fala que o reino... Por que ele fala tanto céu? Ele fala tanto céu porque como essa palavra, né, de Mateus, que Mateus fala, são para o povo de Deus, para os judeus, então ele não podia escrever muito Deus, o reino de Deus. Né? Por quê? Porque os judeus falam que falar Deus muitas vezes é dizer o nome de Deus em vão, né? Então ele fala muito do céu. Mas se você olhar tudo, eu olhando de novo, ele está sempre fazendo um paradoxo da terra e do céu. Porque parece que às vezes tem coisas que não tem muito conexão. Por exemplo, Jesus fala a respeito das esmolas, né? Ele fala a respeito da oração, ele fala a respeito do jejum, ele fala sobre o tesouro no céu, mas sempre tem uma atitude nossa aqui na terra. Então, ele vem sempre com aquilo que a gente faz aqui na terra, e aquilo que a gente faz na terra manifesta o céu. Se a gente fizer ao contrário do que Jesus está falando, vamos manifestar o império das trevas. O império das trevas pode tomar força naquilo que você faz, se não for segundo a vontade de Deus, né? E aí eu comecei a ver, eu falei, mas o jejum também, Senhor? Porque eu fico lendo e falando, né? Eu fico lendo e falando com o Senhor. Eu falei, mas o jejum também, mas jejum, o que tem no jejum, assim, terrenamente falando? Né? A gente mortifica a nossa carne, mas no céu, no céu, nós não vamos precisar de comida. No céu nós não vamos precisar de comida. Então o jejum remete ao céu, né? Você não vai precisar de se alimentar, o seu corpo vai ser glorificado. Não vai ter dor, não vai ter choro, né? Não vai ter nada disso. Não tem que se apegar, como a Thalita falou, não tem que se apegar às coisas desse mundo, porque não vamos precisar nada disso. Só que ele vem falando o quê? Que é necessário que a gente viva o céu agora. Agora, porque é a nossa essência. Jesus, ele começou a ensinar, ele começou a pregar, ele começou a curar, né? No capítulo 4, ele fala muito. Tem uma parte que Mateus ele fala sobre isso, que Jesus ele percorria a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo, né? Então Jesus ele ensinava a como entrar no reino dos céus, ele pregava que era chegado o reino dos céus e ele curava, porque a cura é necessária. Por quê? Porque a cura, ela é a demonstração de como seremos nós no céu. Por isso o Senhor, ele quer curar. O Senhor, ele vai curar hoje. O Senhor, ele vai curar hoje. Se você entrou aqui enfermo, se você tem alguém enfermo na sua casa, vai ter cura. Você crê nisso? Eu creio nisso, porque há poder na palavra, há poder no Deus do céu que está se movendo aqui. Então ele quer, não é porque você e eu nós precisamos, é porque ele diz que é assim. E que a gente tem que exercer essa fé o tempo todo, atraindo o céu na terra. Somos nós que fazemos isso. Somos nós. A autoridade Deus nos deu. Deus nos deu essa autoridade. Então é necessário você crer. E nos dias de hoje, a incredulidade ela tem crescido muito. A natureza pecaminosa tem ocupado várias áreas da vida secular, várias áreas também, até na igreja, né, uma maneira espiritual. A cultura mundana, ela tem entrado nas escolas, né, nas faculdades, ela tem tomado conta, através de quê? Das redes sociais, né? É comum você
fazer aquilo que Deus não quer. E eu creio que hoje, assim como Deus me despertou, né, no dia em que Ele falou comigo, para trazer essa essência, viver uma vida comum, sempre ter uma mente de que o céu ele está em você. Você está levando o céu o tempo inteiro com você. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E Deus está no céu. E Ele habita em você, Ele está contigo o tempo todo. É necessário a gente ter sempre esse tipo de pensamento. Porque ser espiritual é ter uma vida comum. É ter uma vida comum. Mas o que nos difere uns dos outros é crer o tempo todo, em todo o tempo. E o mundo hoje, as más notícias, a maldade que vem aumentando, isso vai minando em nós uma falta de esperança, vai minando em nós um medo, vai minando em nós uma covardia, e isso tudo atrapalha a nossa fé. Isso tudo atrapalha a nossa maneira de ver como nós somos. Nós somos embaixadores do reino. Nós somos embaixadores do reino. Então eu vim aqui para te encorajar, para te lembrar, para te trazer a memória. Que até mesmo um bebê, ele é embaixador do reino. Lembra de quando Jesus nasceu? Simeão foi levado, né, ao templo para ver ali a promessa, né, que Deus tinha falado para ele, ó, você vai ver o rei. E ele viu o rei. E aí ele falou ali, já posso morrer. Ele viu o rei, o reino dos céus, né? O imperador quis matar e José foi orientado a sair daquele lugar para ele ir para o Egito. Por quê? Porque o reino dos céus já estava ali, uma forma de um bebê. E assim também somos nós somos príncipes e princesas. Vocês, adolescentes, vocês são príncipes e princesas. Você que tem seu pequenininho, você que está gerando, são príncipes e princesas do Senhor, que são heranças do Senhor. São heranças do Senhor. E é muito sério que a gente tem vivido. Então, a gente tem visto crianças, jovens, adolescentes órfãos de pai e mãe vivos. De pai e de mãe vivos. Que não conseguem enxergar o seu filho diante dentro de casa. Porque estão ocupados com uma tela. Uma tela. E disso aqui tem sido, infelizmente, às vezes o que a gente escolhe ver tem sido o nosso mal. Tem sido o nosso mal, porque isso vem ou nos leva a temer, como eu disse antes, ou nos leva a ser dono da lei. A gente acaba sendo instigado a estar sempre criticando, a estar sempre comentando, ou então a fazer um perfil, ou então a fazer um canal para você criticar, para você dar a sua opinião. E eu vou te dizer o que eu acho isso diabólico. Por quê? Porque às vezes a pessoa pega um trechinho somente, pega uma situação sem contexto, bota uma pessoa ali, bota vidas ali e fala, o que você acha? Aí você fala tudo que está no teu coração. Como foi dito aqui, eu estava até na escola bíblica e assisti. Às vezes você fala coisas que não é para falar. Porque a gente vai prestar contas de tudo que a gente diz. Porque nós somos um povo feito para abençoar. Porque a nossa opinião não conta para Deus. Mas o que conta para Deus é o que Ele diz. O que conta para Deus é a nossa oração. O que conta para Deus é o que Ele fala a respeito de cada ser humano. Nós não somos juízes de ninguém. E esse mundo quer levar a gente por esse caminho. Então, nós precisamos discernir o que está acontecendo hoje, que isso não é o reino dos céus. Então, nunca foi tão necessário nós voltarmos para onde tudo começa e para onde tudo termina, que é no céu. Lá em Gênesis 1 diz que o Espírito do Senhor, deixa eu abrir aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e por aí vai. Então você vê que a terra era sem forma e vazia, e Deus estava onde? Deus não estava na terra. Você já tem uma visão assim que você vê que Deus não estava na terra, Ele estava no céu, né? E aí Ele começou a criar todas as coisas. Em Provérbios diz que a sabedoria, ela estava lá com Deus na criação como testemunha. E no fim, como eu falei aqui, onde tudo começa e tudo termina, em Apocalipse, João tem visão de Jesus Cristo e ele vê um trono glorificado. Ele vê o Senhor, ele vê Deus, ele vê o Cordeiro à direita, ele vê o Senhor, ele vê Deus, Jesus nas suas vestes, ele vê os 24 anciãos, ele vê os 4 seres viventes, ele vê o céu. Então a Bíblia, ela começa no céu, ela termina no céu. Que coisa linda, né? Eu estou assim, vivendo tudo eu estou contemplando o céu, gente. Onde é que eu vou, estou contemplando o céu. Se eu estou no onde, eu estou contemplando o céu, né? E a gente manifesta o céu o tempo todo. E lá em Salmos diz assim, Salmo 115, 3. Salmo 115, 3 fala assim: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Olha aí, o nosso Deus está no céu e Ele faz tudo como lhe agrada. Então Ele faz mediante a sua vontade. Deus faz a vontade dEle, né? Em Salmo 115 ainda, no versículo 16, fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Olha só, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu a quem? A todos os homens, a mim e a você. Olha a autoridade que nós estamos desperdiçando. A autoridade que nós temos para governar a terra. Né? Então, amados e adolescentes, olha a potência que vocês têm na mão de vocês. Vocês podem governar a escola de vocês. Vocês podem orar pelas autoridades de vocês na escola. Você pode orar por aqueles que perseguem vocês. Vocês podem mudar o ambiente da sua sala. Vocês já pensaram nisso? Então começa a pensar. Porque o ano de 2024 para vocês vai ser um ano assim, ó, de céus abertos. Vocês creem? De céus abertos. Porque é isso que Deus quer. Não importa as más notícias, irmãos. Não importa se o governo está do jeito que está. Nós podemos mudar isso. E se Deus não quiser mudar, Ele vai fazer algo em nosso favor. Ele suprirá as nossas necessidades. Porque Ele é fiel. Ele nos deu autoridade. Está na palavra, é só ler e orar a palavra. E só que às vezes é difícil, né? Você pode estar pensando assim: mas é difícil, é impossível. Não, não é impossível, é só difícil só. É uma questão de mudança de caminho, uma mudança de via. Arrependam-se. O arrependam-se não é tão pesado. Às vezes a gente lê, quantas vezes eu li: arrependam-se que é chegado o reino dos céus, né? João Batista fala: raça de víboras. Por quê? Porque eles não queriam se arrepender. Mas para quem quer se arrepender, às vezes a gente não consegue sair de um pecado, mas para quem quer se arrepender é diferente. O Senhor está ali te ajudando, me ajudando a mudar o destino. E se você cavar um pouco mais, Ele vai entregar aquilo que você não consegue. Porque Ele vai revelar aquilo que está no seu coração. Nós somos tentados, impulsionados por essa cultura pecaminosa a ficarmos na mesma coisa que a gente é. A ficarmos acomodados com o nosso pecado.
Mas o Senhor, Ele através da palavra em Mateus, né, no livro de Mateus 6, Ele vem falando sobre como nós podemos, como nós vamos agir aqui, né? Em Mateus 6 Ele nos ensina a orar, né? Ele nos ensina a orar e a estar no lugar secreto, né? E no lugar secreto nós cometemos atos de justiça. No lugar secreto nós cometemos atos de justiça. E eu te encorajo a você que não consegue praticar essa ação do lugar secreto, a ir, mesmo assim. Vá lá, fique meia hora. Se você não consegue, acha muito meia hora, fique 10 minutos, mas vá todo dia. Fique 10 minutos todo dia. Se não conseguir falar nada, chora. Se não conseguir falar nada, canta. Se não conseguir falar nada, fala: Pai, eu estou aqui. Mas faz esse processo, esse rito de fechar a porta, de estar lá, que daqui a pouco é 10, é 15, é 20, é 30 minutos, até se tornar automático. E vocês vão ver a mudança, né? E faça isso sem esperar nada em troca, mas faça porque você é filha, você é filho, e o Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar conforme a sua necessidade, não conforme você quer, mas conforme a sua necessidade, né? E ele vem falando, ele nos ensina a orar, porque ele falou sobre os pagãos, né? Ele falou sobre os religiosos ali, e ele fala: não faça como eles, né? E aí ele vem e nos ensina a orar. E nesse ensinamento a orar, o Senhor foi me mostrando que ele fala sobre as coisas da terra, e ele vem sempre com uma palavra de céu. Que, por exemplo, quando ele fala aqui sobre os tesouros no céu, para não acumular os tesouros no céu, ele vem falando sobre a luz do corpo, e ele fala assim sobre os dois senhores, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar a outro, e se dedicar a um e desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A Deus é o céu, mas a riqueza é o que está na terra, né? Então a riqueza, ela vem para te mostrar que você tem tudo. Se você olhar para a riqueza, a riqueza te dá tudo. Para que você vai precisar de Deus? Aí ele vem falando das preocupações do mundo, as preocupações. E aí ele fala sobre para não se preocupar com o que comer, com o que beber ou com o que vestir. Aí ele fala assim: não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que a roupa? A vida é o céu, mas o alimento e a roupa é da terra. Então, para tu ver como é muito sutil, a gente acaba substituindo, né, dando prioridade às vezes às coisas da terra e deixando por último as coisas do céu. Olha como é muito sutil, né? Você às vezes se preocupa muito com o que vai comprar. A comida está acabando e esquece de orar. Você está priorizando a terra em vez de priorizar o céu primeiro. Porque se você priorizar o céu primeiro, o Senhor envia o da terra para você. Ele manda alguém para bater na tua porta e te entregar. Deus faz isso. Deus faz isso. E engraçado, a gente prega algo que já viveu, ou aquilo que você quer muito viver, né? Então essa palavra eu estou falando para mim, porque às vezes eu me pego muito assim, a confiar, a desejar muito algo terreno. Quando eu vejo, eu estou confiando em algo terreno, estou almejando algo da terra. E o Espírito Santo, como maravilhoso ele fala: não está batendo isso. Aí eu falo: Senhor, meu Deus, me dá graça para me priorizar aquilo que é do céu. Acalma minha alma, aquieta minha alma. E aí o Senhor vem e a gente espera e confia no Senhor. E eu venho com essa palavra: Senhor, eu quero contemplar os pássaros, eu quero contemplar as flores, e para esperar no Senhor.
E hoje em dia o mundo ele vem, você tem que ter tudo, ó, correndo para já, para ontem, né? Se você acompanhar muitos perfis, pessoal, ó, já tô com isso aqui, ó, foi lançado isso daqui ontem, ó, olha aqui, já tá na minha mão. E você? Aí você fica lá aguçado, querendo. O Senhor suprirá as nossas necessidades, amém? Amém. Então a oração do Pai Nosso, gente, é a oração que é dos filhos pedindo ao Pai do céu para representá-lo na terra a sua vontade, com obediência, generosidade, perdão e livrando do maligno, né, e das forças dessa terra, né? Então a oração, resumindo a oração do Pai Nosso, é essa: que os filhos peçam sempre ao Pai a força, a graça para representá-lo na terra em todo o tempo, no teu trabalho, no ônibus, em qualquer lugar você representa Cristo. Em qualquer lugar, se você não for no mercado, você representa Cristo. As pessoas hoje em dia estão sedentas, estão desesperadas. Às vezes você senta no lado de alguém, a pessoa está angustiada. Eu vou contar um testemunho aqui breve, que uma vez eu peguei um ônibus no Meia. Eu me perdi assim no Meia. Eu fiquei chocada comigo mesmo. Mas eu me perdi, tanto tempo que eu não veio no Meia, eu procurei um endereço, eu fui até quase perto do endereço, eu achei que eu estava errada, eu voltei, embaixo de um sol, eu voltei, aí depois eu vi, não, tem que voltar. Voltei, aí achei o endereço. Quando eu cheguei onde eu tinha que ir, eu já tinha parado do lado, só que eu não vi. Eu falei, gente, eu cheguei até aqui perto, né? E eu não havia entendido. Aí eu resolvi que eu tinha que resolver, estava um sol, sabe, estridente. Aí eu falei, meu Deus, por que aconteceu isso? Foi uma coisa assim, né? Não entendi por que eu fiquei ali tão presa ali, perdida. O tempo foi passando, né? Então, quando eu falei, agora eu vou para casa. E aí, quando eu ia atravessar o sinal, fechou o ônibus que eu ia pegar, parou no sinal. Aí eu fiz sinal para o motorista, ele abriu. O ônibus estava cheio, estava quente. Mas tinha uma mulher falando muito alto no ônibus. Ela falava muito alto com uma pessoa e ela falava a respeito da sua família. Ela estava totalmente irritada, indignada com algum parente dela. Só que ela não parava de falar, então todo o ônibus soube do caso dela, né? Porque ela contou assim, detalhadamente, o aborrecimento com sua mãe, com a sua irmã, sabe, com todo mundo. E ela estava muito angustiada. No final da conversa dela, ela estava transbordando, ela chorou. E ela falou o que ia fazer, o que aconteceu, não sei o que, ela chorou. E eu estava em pé, e ela estava sentada aqui nas minhas costas, né, de costas para mim. Eu estava naquele espaço do cadeirante. Eu falei, meu Deus. Só que o calor, gente, ele deixa a gente meia, né? Eu já estava doida para ir embora, para descer do ônibus. E aí, quando ela silenciou, ela estava chorando. E o Espírito Santo falou assim comigo, alguém? Ninguém? Aí eu olhei para o ônibus inteiro, eu falei, será que não tem crente, cristão, um temente a Deus aqui? Além de mim. Aí o Senhor começou a incomodar, o Espírito Santo, incomodando. E aí eu fui, antes de descer, eu virei assim de costas, né? E peguei assim no ombro dela. Aí eu falei assim, você não me conhece e não te conheço. Mas eu quero falar algo de Deus para você. O Senhor te vê. O Senhor te vê, Ele vê as suas lágrimas. Né? E comecei a consolar aquela mulher. E aí eu já não me lembro mais o que eu falei. E ela virou de costas também, então a gente comia de costas uma para outra. Irmãos, ela começou a pegar minha mão, porque não dava para ela ver meu rosto, porque eu falei no ouvido dela, né? A graça de Deus nos encheu, irmãos. E ali, ela começou a beijar minhas mãos, mas ela beijava muito as minhas mãos, botava assim no rostinho dela. Muito, sabe? E eu vi ali, aí a minha vontade falou assim, não beija minha mão, não, tá suja, né?
Mas eu vi que ela não estava beijando a minha mão. Ela estava beijando a mão do Senhor. Sabe? E ali eu falei assim, tenha calma. Confia num Deus que pode fazer tudo por você. Essa história vai mudar. Essa história vai mudar. Você pode confiar no Deus, nesse Deus. Entra na tua casa. Entra no seu quarto. Assim que você chegar em casa, anota tudo. Eu não sei por que eu falei isso, mas eu falei, anota tudo. Deus sabe, né? Anota tudo. Creia. O Senhor vai mudar ainda esse ano. Vai mudar essa história da sua família. E daí, irmãos, aí eu já fui nos sobrinhos dela, eu não sei porquê, mas eu fui nos sobrinhos dela. E comecei a profetizar pelos sobrinhos dela. E depois eu desci do ônibus e fui embora. Tanto é que eu desci, porque aí tem o trânsito, eu fiquei perto dela. Ela não me olhou, ela não viu meu rosto, ela não me reconheceu. Quer dizer, mas ela conhece a Deus, eu creio nisso. Eu falei, Deus, o que é isso? Eu falei, Senhor, ela não beijou minha mão, ela te beijou. Né? Então, eu fui para casa impactada, cheia da presença de Deus, pelo amor dele por aquela mulher, por aquela família e por aqueles 2 jovens. Porque o inimigo ele queria atingir aqueles 2 jovens. Então, aí eu comecei a orar e o Senhor começou a ministrar, levanta intercessores, homens e mulheres de Deus, no meio da multidão, porque as trevas, irmãos, as trevas estão imperando. Mas a gente precisa ter a sensibilidade do céu na terra. É necessário. E esses episódios já acontecem sempre comigo. Eu não consigo, às vezes, pregar uma palavra direta para a pessoa, mas o Senhor me usa para consolo em ônibus, oração em ônibus, intercessão em ônibus, né? E aí eu fiquei impactada, eu falei, Senhor, como o Senhor tem a urgência, o Senhor tem a urgência de levantar um exército, um remanescente, que manifeste o céu, os jovens, os adolescentes, as crianças, os que estão no ventre. Eu vim aqui para dizer isso para vocês, não é sobre nós, porque essa geração nossa já está indo, mas eles vão ficar. Então é necessário que a gente corra, é necessário que a gente corra e se desperte, porque o inimigo ele não tem pena. O inimigo, ele quer pegar a cada um dos nossos filhos, dos nossos netos. Acordemos, igreja. Dos seus vizinhos, nós vamos prestar conta. Ainda que você não consiga ter um acesso direto, ore pelos filhos dos seus vizinhos, pelos netos dos seus vizinhos, porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. E o Senhor vai fazer coisas maiores através da vida deles. É necessário exercer esse tipo de visão. Que eles vão tocar em alguém e as pessoas serão curadas. Que eles vão abrir a boca e vão profetizar. Que através da vida deles, eles vão gerar vida. Eles vão ganhar o reino que está assim desesperançados. Às vezes o próprio crente, ele fala, olha, não tem mais jeito. A gente precisa ter uma esperança. Um bom futuro. Exercer esse bom futuro. Amém? Amém. Então, a prioridade é fazer a vontade de um Pai, do nosso Pai que está no céu, que mora no céu e que tem um reino no céu glorioso, né? Que os 24 anciãos estão ali glorificando o nome do Senhor, declarando que Ele é santo, os 4 seres viventes. Vocês podem contemplar isso? Esse céu está aí, ó, acima de nós. Esse céu está se manifestando o tempo todo para aquele que crê. O sobrenatural, ele precisa ser manifesto na terra.
E não é determinado só para quem tem o dom da profecia ou o dom de não sei o quê. Não, é para todo mundo. É no ordinário da nossa vida. É no ordinário da nossa vida. Deus vai manifestar algo. As pessoas precisam. Elas precisam crer. E que a partir de hoje a gente tem um testemunho diferente. Um testemunho de fé, de esperança, de amor, de humildade. Crendo que não é você, que não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus que se move na minha e na sua vida. Amém? Amém. Eu queria pegar o último tempinho que eu tenho para a gente ficar de pé e orar. A gente clamar, unir a nossa fé, né, como irmãos e orarmos. Lá em Apocalipse 8:3 diz que a oração ela pertence aos céus. Eu botei assim: a oração pertence ao céu. O sétimo selo é um incensário de ouro com muito incenso para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar diante do trono. Ou seja, a nossa oração ela é eterna, né? A nossa oração ela permanece. A nossa oração ela fica no incensário. Às vezes o nosso ente querido partiu, eu vou partir, você um dia vai partir para o Senhor, mas a nossa oração ela permanece no céu. Está assim lá em Apocalipse 8, versículo 3. Vi outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Ou seja, as orações, aquela primeira oração que Jesus nos ensinou, dali a nossa base, ela está no altar. Ela continua no altar eternamente. Daqui a gente tem a visão de que tudo que a gente fala é eterno. Tudo que a gente declara é eterno. As orações, elas estão no incenso. E elas ficam ali eternamente. Então, meu irmão, minha irmã, a sua oração não é vã. A sua oração não é vã. Pratique a vontade de Deus e Ele praticará a justiça. Ele praticará a justiça, Ele vai fazer, é Deus quem faz, é Deus quem faz. Eu oro por essas regiões, eu oro pelos jovens, pelos adolescentes. Eu declaro que os piores nas escolas vão ser os mais usados pelo Senhor. Os piores nas escolas vão ser os mais usados pelo Senhor. Porque a nossa região ela vai mudar. Amém. A nossa região ela vai ser uma região bem falada. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Porque vai além do que eu posso ver. Eu não posso me conformar com o que eu estou ouvindo nas mídias. Eu não posso me conformar com o que os outros declaram na rua. Eu não posso liberar uma sentença que os outros falam que não tem jeito. Então, vocês têm aqui joias, né? Vocês têm aqui os próximos que vão perpetuar o reino dos céus aqui. E vai encher esse lugar. Vocês vão encher esse lugar. Porque vocês vão gerar novas sementes, vocês vão gerar filhos e filhas de Deus nos céus. Vocês vão gerar.